Vamos falar agora de Brasil. É isso. Como o Brasil passou o ano de 22? A gente ri Será pra que a gente chorar, lembra? Né? A gente estava ainda com o finalzinho da pandemia. Coisa começando a andar. Começando a andar. As pessoas pensando lá, a eleição é só em outubro. Tinha a chapa tênis ali. Tínhamos Moro ainda. Moro, Nossa, Dória. Olha, Eduardo Moro, Leite. Dória. Eduardo Leite. Danilo Gentili. Danilo Gentili. Doideira. Foi mesmo. O que marcou? Vamos pensar assim, o que mais marcou o primeiro semestre em termos de política? A absolvição do Lula já veio um ano antes. Já foi antes. Ela não foi... Cara, eu não lembro se foi no primeiro semestre, mas a imagem do Dória chorando, fazendo assim. Quando ele... fazendo assim e assim. Ele fez uma namastê, né? Tipo namastê. Foi simplesmente sensacional. Depois da gente ver aquelas imagens dele, Bolsodória, esta candidatura está com Jair Messias Bolsonaro. E tudo aquilo que aconteceu. Eu lembro dele falando também assim, estamos combatendo um vírus. E não é só esse da Covid, é o vírus do Planalto. Aí, crente que ia ser presidente do Brasil. E era muito aquela coisa de estamos salvando vidas. Estamos salvando vidas. Ia lá, aplicava a vacina nas pessoas, chorava. A vacina que o governo federal E abraçava, como se fosse o pai daquela criança, né? Brincadeira. Gente, mas olha que interessante. Nós tínhamos, né, no início, uma visão do que poderia acontecer. Tanto é que eu lembro que praticamente a gente passou desde o 7 de setembro de 21 falando do 7 de setembro de 22. Que era vai ser gigante. Faltou alguma coisa para o Planalto, eu não falo só o Bolsonaro em si, mas a inteligência do Planalto, porque, veja bem, o governo do Bolsonaro não se faz só, e não se fez só com o Bolsonaro. Exato. Ele tinha pessoas ali, né, junto com ele tinha as pessoas que davam assessoria, faziam toda a parte de comunicação, todos os outros ministérios. O que aconteceu para degringolar do jeito que degringolou? Eu tenho 2 pontos. Tem o lance também do Daniel Silveira, que acho que ali foi um ponto, uma virada de chave absurda para o STF. Acho que o STF... Começou ali a escalada. Não começou ali? Então, o que vocês acham? Quero que comece com o Negão. Para mim, 2 pontos, assim, se eu fosse listar, eu passei os últimos 3 anos, eu faço live todos os dias no meu canal, e toda segunda-feira, e era muito marcante para mim a segunda-feira, porque eu sempre passo o sábado e o domingo andando de skate, eu sou skatista, então eu sempre brinco que eu sou muito benquisto lá na Zona Norte, na Zona Sul, na Leste, na Oeste, em pista boy, em pista da periferia, e eu sempre via a mesma coisa. Eu sempre via, eu conversar com o pessoal, sempre tive muito conhecimento com o pessoal que é de esquerda também, e eu via uma coisa em comum que era, gente tá vindo falar com a gente, que eu sempre falava o seguinte, qualquer um que consegue colocar 20 pessoas numa sala, tem a influência de colocar 20 pessoas numa sala, esse cara está sendo chamado, esse cara está sendo conversado. O cara que tem um projeto, eu tenho um projeto disso e daquilo. Hoje, quando eu vejo o tamanho da carreta furacão que está vindo, eu não me espanto, acho até que tem pouco, em comparação ao tanto de gente que eu vi que estava sendo chamada para ajudar, para isso, para aquilo. E eu sempre falei sobre isso, e eu não via numa contrapartida, políticos de direita indo para as periferias. E eu sempre pensava o seguinte, se isso está acontecendo em São Paulo, como que está acontecendo no Norte? Como está acontecendo no Nordeste? Como está acontecendo no interior de Minas, do Sul? Entendeu? Outra coisa que eu sempre briguei também, e eu fui até, já cheguei a entrevistar deputado, ministro e tal, que era uma pergunta que eu sempre fazia, que era o seguinte, beleza, tem a maior emissora do Brasil, essa emissora bate no Bolsonaro dia sim, dia também, todo dia. Tudo bem que o presidente tem as redes sociais gigantes e tal, mas não se compara ao alcance dessa emissora. TV e rádio, né? Exato. Então o certo não era ele... Aí quando a gente fala o pagar, dá a impressão que o Bolsonaro vai abrir uma carteira e vai meter o Silvio Santos jogando um quem quer dinheiro lá na emissora grande. Mas não, o que eu estava falando, o que eu sempre bati na tecla era o seguinte, por que não paga um comercial do governo, certo?
mostrando as benfeitorias do governo num horário nobre. Então, Negão, uma parte. Num intervalo do... Eu acho que isso não pode. Porque você tem... você fazer Mas se faz muito propaganda... desse tipo de fazia comercial. antes, não pode, acho que não pode mais. Não pode mais? Não, porque você estaria fazendo... É como... Propaganda eleitoral irregular. Exatamente, se enquadra em tipo assim, eu Mas estou não falando dos precisava meus ser, feitos. Mas não precisava ser na hora da campanha. Não, antes, Tô você falando não pode. O ano Eu todo. entendi Você o não seu ponto. pode mais. eu É entendi. campanha eleitoral antecipada. Você não pouca pode publicidade, falar. é isso, Negão, Então você mudou quer com o dizer. Bolsonaro, porque a gente... Você tá- eu cansei de ver isso sobre o governo do Estado de São Paulo. Faltou O publicidade. governo do Estado de São Paulo faz isso, Faltou isso, publicidade. isso. O metrô tá acontecendo isso, não sei o quê. Mas, Isso Negão, vi. eu acho que, Mas você eu acho viu- que o Bolsonaro pecou porque ele confiou muito só no povo, entendeu? Nas redes sociais e tal. Ele não prestou muita atenção no sistema, pô, no establishment. Entendeu? Eu tenho uma teoria, mas eu acho que ele- quero... Pode continuar, que Não, depois eu... é basicamente isso. Ele confiou muito no que ele tinha na mão ali, como tem ainda até hoje, né? Afinal de contas, são 49,10% de votos. Quase 60 aí. milhões, né? Entendeu? E esqueceu do que o sistema... Tem uma fala que eu gosto muito do filme Tropa de Elite, do Capitão Nascimento. O sistema é... parceiro. É bruto. É bruto. Porque, ó, acho que a gente não deve nem falar de 22, até porque vocês estão entendendo que nós estamos terminando um ciclo de 4 anos. É. Se a gente falar só de 22, a gente está sendo leviano. Eu acho que se a gente fizer esse apanhado... Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, isso em comunicação, que é o seguinte, podemos pegar aqui agora, né? O Randolfo foi reclamar que a Michele deu quentinhas ali, ou deu uma marmita para as pessoas que estavam... Então, era tipo qualquer coisa. Literalmente. Qualquer coisa. Qualquer coisa que o Bolsonaro ou qualquer elemento do Planalto fizesse, tinha alguém correndo no STF. Sim. Ou tinha aquilo virar uma distorção. Por exemplo, a gripezinha. A gripezinha saiu da boca de Drauzio Varela. Exatamente. Exatamente. Gente do céu. E ninguém tem falou muita gente nada. E tem muita gente que hoje acredita que quem falou foi o Bolsonaro. A maioria das O pessoas. Bolsonaro, eu lembro até hoje ele dizendo assim, ó, inclusive tem aquele médico daquela emissora que disse que era uma gripezinha. Pronto, cortaram ali. Pronto. É uma gripezinha. Como cortaram várias falas dele. Por exemplo, quando ele estava sendo irônico, a pessoa pode, sei lá, virar um jacaré. Bolsonaro diz que as pessoas vão virar um jacaré. Quer dizer, não existe metáfora, não existe figura de linguagem, não existe nada. E eu acredito ainda, Negão, que mesmo se ele mostrasse ou criasse mais elementos, esse grande consórcio de mídia, que para mim virou uma agência de publicidade, acabou o jornalismo ali, até hoje. Eu estava almoçando hoje e é engraçado como as palavras, a semântica das palavras mudam. Muda demais. Então era tipo assim, não era mais a PEC kamikaze, a PEC do final do mundo. Agora é a PEC do Auxílio Brasil. É a PEC do Bolsa Família. Bolsa Família. A PEC do Bolsa Família. Virou a PEC do Bolsa Família. Pronto. Ou seja, olha como ele é boa. Como vendo? o Você presidente quer exemplo melhor articulado. do que agora o orçamento secreto é emendas do relator? Não, e outra, e sabe o que eu vi hoje na hora do almoço? Era assim, o orçamento secreto agora está diluído em produtos, dinheiro que vai para a saúde, que vai para auxílios, que vai para ONGs, não sei. Quer dizer, então já não é mais secreto? Não, já agora tá está todo mundo indo. sabendo. Agora você sabe. Agora você sabe pra onde vai. Você entendeu? Então, e outra, algumas pessoas tentaram ser protagonistas. Por exemplo, eu quero jogar para Jamile. Moro tentou ser protagonista, né, saindo do governo, dizendo que tinha uma bomba, que depois essa bomba nunca estourou. O Mandetta quis ser Na verdade, protagonista. a bomba estourou pra ele. Né? Estourou pra ele, né? E mesmo assim, isso. Eu quero entender, Jamile, como é que conseguiu esse... Tudo bem, como o Negão falou, é muito forte. Eu tenho até aquele trechinho que viralizou, que era o seguinte, imagina se você fizesse uma terapia todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você consegue mudar o seu jeito de pensar, o seu comportamento? As pessoas respondem sim. Eu falo, é isso que o jornalismo está fazendo, é isso que a novela está fazendo. Então, você acredita que teve um grande papel a mídia tradicional e essa que estava realmente ali comprometida a destruir a imagem, não só dos feitos, mas destruir a pessoa em si?
ou seja, desumanizar essa pessoa, animalizar essa pessoa. Como é que você vê? A pessoa específica, uma pessoa específica. Isso. Que você está falando. Assim, Bolsonaro. Ok, antes de te responder essa pergunta, eu quero só deixar claro, nós temos a Lei 14.356 que cuida de 2022, que cuida justamente sobre os gastos dessa campanha, não é campanha, né? Dessa propaganda, Publicidade. dessa publicidade, tá? Então, pode sim fazer, mas existe um limite, né? Inclusive, a gente pode ver aí outdoors de deputados federais falando o que foi feito durante o seu período eleitoral, né? Mas tem um limite. Mas isso só no existe um período limite. eleitoral? Não, eu tô falando fora. Todos os 4 anos. Isso, então pode fazer, no entanto, existe um limite, regras a serem seguidas, inclusive de gasto financeiro, tá? Agora, sim, em relação à mídia, né? Eu acho bastante interessante, sabe por quê? Porque a mídia, ela vai se adequar, primeiro, qual é o meu público-alvo? Né? Em falando de novelas aí, o público-alvo, por exemplo, teve uma emissora que cresceu e como ela verificou que os evangélicos estavam crescendo, não só evangélicos, mas os católicos e várias outras religiões, começou a fazer novelas específicas para esse público. Certo. Que é um público considerável, né? Justamente para concorrer com uma outra emissora, né? Agora dizer que emissoras específicas ou a mídia, no modo geral, ela pode fazer propagandas para atingir uma pessoa específica? Sim, eu acredito. E tem um trabalho muito... É tanto que cada matéria jornalística que eles fazem é justamente com esse fim. Isso. Né? Eles distorcem o conteúdo que ali aconteceu, o fato que aconteceu, justamente para tentar prejudicar a imagem daquela pessoa, daquele candidato que eles tentam destruir. E isso daí acontece, é muito comum. Não só a nível nacional, como a gente verifica muito, né? Para quem é aí... Inclusive, eu tenho um cliente, a gente vai ter uma audiência agora no estado do Maranhão, e ele estava falando justamente isso, né? Ou seja, dessa questão de política ou pessoas que acabam sendo influenciadas por questão financeira ou isso ou aquilo, né? Isso acontece muito, não só a nível nacional, como também a nível estadual e municipal. Sim. Ô, Duda, porque a gente vê que existe um método. Sim. Você sabe que existe uma coisa muito interessante, não sei se vocês lembram disso, e isso pode ser usado para política. Não sei se você... Lembra aquele... Como é que era aquela novela que acontecia em Marrocos? É isso que tinha? Caminho das Índias. Não, Caminho das Índias foi Salve antes. Jorge. Era acho que o Salve Jorge, que era... Era na Turquia. Na Turquia. Isso, Salve Jorge. Então, e o Caminho das Índias também noveleira aqui. foi assim. Mas vamos falar do... Como é que chama esse? Tráfico de mulheres. Tráfico de Como é que chama isso aí? Era o caminho... Salve Jorge. Salve Jorge, que começava inclusive com os balões ali, na Capadócia. Capadócia, isso. Antes da novela ir pro ar, não sei se vocês lembram, mas o Chapelin falou assim, nesse Globo Repórter, vamos ver o que acontece na Capadócia. Então você nutria as pessoas... despertando isso no interesse. Exatamente. Então, dando pílulas. Exatamente. Toda a TV, ela tem matérias jornalísticas, ela tem... Fala-se sobre aquilo, por exemplo, lá na Ana Maria Braga, aí depois vem as reportagens, vem o que está acontecendo, para quando vira novela, você já está habituado e você está com vontade e até acreditando... E curiosidade. Sobre isso. E curiosidade. E na política você vê a mesma coisa. Então, as pessoas, por exemplo, na pandemia, os caixões, as covas, o desespero, pessoas chorando e tal... Aí daqui a pouco culminava o quê? No final, Bolsonaro ainda não comprou as vacinas. Vendo que elas nem existiam. E outro, não traz nenhuma benfeitoria. Exato. Então, você vê perfeitamente o quanto... E aí é que eu quero passar essa pergunta para você, Duda. Eu não acredito que todas as pessoas que não votaram, por exemplo, no Bolsonaro, não votaram sabendo... exatamente da realidade, porque elas foram convencidas a acreditar numa situação que realmente era um metaverso. Você sentia isso? Sim, eu acho que a gente teve não foi só esse ano, acho que desde que o Bolsonaro assumiu, a gente tem visto um trabalho incessante do consórcio midiático para moldar o imaginário coletivo das pessoas.
Né? Primeiro você começa a plantar ali uma ideia na cabeça da pessoa, que nem você falou, tem os exemplos. Nossa, eu não sei qual governador comprou milhares de caixões. Cara, eu conheci gente que ficou em choque quando viu isso. Sim. Ficou em choque. Aí eles começam a falar que não, porque na China estão trancando as pessoas fora da família, estão tirando crianças dos pais e tudo mais. Aí, Bolsonaro ainda não comprou a vacina. Bolsonaro nega 51 e-mails da Pfizer. Apesar de tudo isso ter uma explicação plenamente plausível e totalmente razoável, a pessoa eles já fizeram um trabalho de implantar um terror psicológico tão grande naquela pessoa, que a pessoa fala, mas que tinha algum trâmite legal, alguma coisa. Não, tem que comprar agora, porque não importa, né? Aí, infelizmente, esse é o trabalho. A mídia, ela já parou de fazer jornalismo há muito tempo. Ela faz militância agora. Nenhum jornalista chega, apresenta os fatos como eles são e permite que o espectador tire as suas próprias conclusões. Hoje em dia, qualquer jornalista, e atenção, eu digo jornalista, eu não digo comentarista, porque existem certos quadros em qualquer emissora que é justamente quadros de opinião. Mas o jornalista, cara, hoje em dia a gente vê ideologia até na previsão do tempo. O cara chega, ele apresenta um fato e ele vai dar a opinião dele, ele vai apresentar aquele fato de forma tendenciosa, porque a pessoa que está assistindo aquilo, ela inconscientemente vai assumir uma opinião sobre aquele assunto. Infelizmente, são emissoras que elas têm um alcance e elas acabaram tendo uma credibilidade muito grande por serem muito antigas no mercado. Então as pessoas vêm e elas pensam, não, porque se o jornalista de tal emissora falou aquilo, eles não iam mentir na cara dura, né? Então deve ser verdade. Então, infelizmente, a mídia, ela virou um mercado negro de informações falsas, sabe? É tipo, os jornalistas, eles são ensinados a serem tendenciosos. Tanto que quando eles não são tendenciosos, eles são chutados pra fora. E a gente viu isso acontecer com muito jornalista. Não só jornalista, vários atores, quando não seguem a cartilhazinha, são totalmente deserdados da emissora. A gente viu isso acontecer com diversos atores. Cássia Kiss. A Cássia Kiss, a Cássia Kiss foi deserdada, né? Isso acontece com muita gente. O Alexandre Garcia. Luísa Tomé. Isso acontece com muita gente. Eles fazem um trabalho de manipular o imaginário coletivo, eles implantam um terror psicológico nas pessoas, eles vão desumanizando um grupo específico, o grupo que eles querem atingir. E aí chega num ponto em que tudo que aquele grupo fizer vai estar errado e tudo que eles fizerem contra aquele grupo vai dar certo. Então, é nesse ponto que eu quero chegar daqui a pouco, porque eu acho que esse vai ser o grande ápice de tudo isso que aconteceu. Isso é uma estratégia, amigo. Isso é uma estratégia que ela foi usada. Os nazistas usaram isso contra judeus, abortistas usam isso contra bebês. Isso é mais velho na Globo, Duda. Dos anos 70, não tinha um seriado lá que mostrava a independência da mulher. Eu não quero ser mal interpretado, eu tô só falando o que acontecia. A gente assistia na televisão... Malu Mulher? O disquite, como é que a mulher... sim. Você lembra? E existia uma onda muito grande, por exemplo, na época da Malu Mulher, aumentou-se muito a porcentagem de pessoas que estavam se divorciando. Não que as mulheres não tinham que se divorciar, se afastar de um relacionamento abusivo. Quando você normaliza um comportamento, você faz com que aquele comportamento se torne frequente. Acaba sendo... A pessoa olha, se identifica com aquilo e fala... Sim. Não, pra você ter uma ideia, recentemente teve um grande ator aí, ele esteve no Flow Podcast, e ele falou, cara, uma novela que vai mal, pouca audiência, ela dá ali 27, 28 milhões de pessoas assistindo. Isso. Uma novela que vai bem, ela bate 50. Isso aí. Tanto que ele deu o exemplo da maior audiência, parece, da TV americana, foi o final de Game of Thrones. Tenho quase certeza que foi o final de Game of Thrones que ele falou, mano, esses caras têm inveja da gente. Porque a gente vai muito, o que eles fizeram como a maior audiência... Foi? Tenho quase certeza que foi o Antônio Fagundes. Acho que foi o Antônio Fagundes que fez. Tenho quase certeza que foi ele. Muito bem colocado. Você vê o tamanho, até onde esse povo chega. A gente tem uma falsa ilusão aqui na internet de, por exemplo, eu tenho 650 mil seguidores só no YouTube, só no meu canal. Eu não consigo, eu sempre falei isso no meu canal, eu falo, gente, eu não consigo eleger um vereador aqui em São Paulo. Então, isso é poderoso, mas a gente o Alessandro está no planeta. Esses 650 mil seguidores estão divididos pelo mundo. Pelo Brasil, eu tenho seguidores em tudo quanto é canto do mundo. Então, quando você pensa só no Brasil, só no nível regional, só no vereador, só no deputado, só no governador, só no prefeito, só no presidente,
essas emissoras ainda têm um poder gigantesco. Então, mas é que eu quero provocar com você mesmo, Negão, até porque você é o representante aqui da internet aqui na mesa. Mesmo com tudo isso, mesmo com essa doutrinação, mesmo com essa penetração que a gente sabe que tem a TV e as rádios de grande massa, de grande alcance, a Jovem Pan é um grande contrapeso, né? Até navegando contra a maré dessa... É engraçado que, de novo, né? É aquela coisa do Goebbels. Acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Exato. Porque as pessoas de direita são constantemente... Não só as pessoas, mas os veículos, a própria Jovem Pan e quantos canais, o próprio canal do Negão, apesar que o Negão é macaco velho. O Negão é descolado. Ele dá uma driblada. O Negão, ele só num sapatinho. Eu sei como nadar nesse mar. Ele vai assim, vai saindo de ladinho, que nem carangueiro, assim, sabe? Tipo, mas muitos não sabem e são acusados de desinformação. Exato. O que o Negão faz é desinformação. O que a Jovem Pan faz é desinformação. Às vezes eu vejo os comentários aqui no próprio canal. Vocês estão mentindo. É uma desinformação quando você dá um dado que aconteceu, mas ele não estava acostumado a receber isso desse consórcio de mídia. Mas o que eu quero te falar, Negão, é o seguinte. Mesmo com tudo isso, o Bolsonaro... Vamos levar aí que tudo foi de acordo, né? Considerando o quê? 1%, menos de 1% de diferença. Então, a internet, ela tem uma força muito grande. Tem. E aí a pergunta que não quer calar. Eles vão deixar, a partir de agora, a internet funcionar do jeito que funcionou nos últimos 4 anos? Não, eu tenho muito minhas dúvidas em cima disso. Recentemente eu tive no podcast do Monark, eu e o Adriles, e eu lembro que eu e o Adriles a gente concordou com uma coisa. O Bolsonaro e o Lula são duas pessoas com uma rejeição muito grande. Só que eles têm uma diferença nessa rejeição. Eles são, da mesma forma que eles têm uma aceitação muito grande, os dois têm uma rejeição gigantesca. É muito fácil encontrar alguém que não gosta do Lula, como é muito fácil encontrar alguém que não gosta do Bolsonaro. A diferença é, se eu chego no cara e pergunto por que ele não gosta do Lula, ele linka Lava Jato, ele linka o fato dele ter sido preso, ele linka o fato dos escândalos de corrupção, um monte de gente do PT que caiu por corrupção, ele lembra de tudo. De todos os esquemas, de tudo que foi ali, juiz e o caramba. Quando você pergunta pro cara que odeia o Bolsonaro, por que ele odeia o Bolsonaro, por que ele não gosta do Bolsonaro, é sempre ele debochou, ele é grosso, aí fala palavrão. Ele é negacionista. Ele é um negacionista. É tudo subjetivo. É tudo subjetivo. Você não tem um batom na cueca, como diria o Ricardo Boechat. Entendeu? Você não tem um batom na cueca. Mesmo que se tivesse, ele não teria nem corrido as eleições, ele não teria nem competido nas eleições, ele já teria saído muito antes. Muito antes. Eu vejo que hoje, o que eu... Nossa, Negão, peraí, que você fez uma provocação agora importantíssima, que eu não vi ninguém falar disso. Ninguém via. Porque olha que interessante. Então as pessoas que odeiam o Bolsonaro, né, se ele de fato, olha que interessante isso, tivesse algo extremamente contundente, ele nem seria aceito como candidato nessa eleição. Não, porque quem elegeu ele... alguma coisa quem elegeu ele, elegeu... Não existiria mais. Exato, porque quem elegeu o Bolsonaro, votou no Bolsonaro por causa do que ele não era o corrupto. Era um lema dele. Me xinga de não sei o quê, mas mas não consegue me chamar de corrupto. Ele bateu muito nessa tecla. O consórcio de mídia também bateu nessa tecla. Eles não conseguiram chamar o Bolsonaro de corrupto, então... Chamaram ele do quê? Praticamente de assassino. Ora, se você tem uma população que está super brava com os políticos, com a classe política como um todo, por causa dos esquemas de corrupção, você então tenta colocar essa pecha em qualquer político. Quando você acha um que você não consegue colar essa pecha, aí você pesa no quê? Você pesa no assassino, você pesa no debochador. Isso, querendo ou não, gente, grudou faz esse exercício que eu tô te falando. Encontra alguém que não gosta do Bolsonaro, mas não aquela pessoa militante. E é engraçado, a pessoa comum.
E olha as explicações dela. E é engraçado, Negão, que a explicação vai ser, sabe o quê? Ah, mas e o orçamento secreto? Que agora viu que não era mais secreto. E o leite condensado? Orçamento secreto. E aí vai ver Tá que no o leite portal da condensado transparência. era pro exército. E os 51 imóveis? E os 51 imóveis, que pegou toda a família que chamava Bolsonaro nos últimos 30 anos e não contou os imóveis que foram vendidos, só os que foram comprados, como se fosse acumulando, né, os imóveis. Outra, mas e o cartão de crédito? Quer dizer, o cara conseguiu juntar BNDES, Petrolão, Mensalão com um cartão. Cara, eu queria ser operadora desse cartão. Não é à toa que é fácil você encontrar gente que fala assim, Bolsonaro e Lula são iguais. Mas aí que tá. Aí você fala, como? Mas, Negão, isso foi feito justamente porque não eram iguais. Então vendeu-se isso pra dizer, não, os dois são iguais, os dois são iguais. Então já que os Mas dois o são Lula é iguais... menos pior. Mas Então, o já Lula que é os menos dois são pior. iguais, esse aqui fez isso, esse aqui abraça o Macron, esse aqui é recebido pelo Papa. Você entendeu? Exatamente. E Mas esse pra você aqui ver como come é pizza na engraçado. calçada. Mas uma coisa que é importante, quero passar aqui pra Jamile, que ela já tá me pedindo aqui. Olha que interessante o que o Negão disse. Quando você não consegue atingir a mensagem, você deprecia o mensageiro. Exatamente. Ou seja, nós tínhamos a mensagem, nós tínhamos os fatos. Eles tinham o quê? Só denegrir a imagem do mensageiro. E agora vamos encher o saco porque eu falei denegrir. Aí eu chamo a Cíntia Chagas para discutir se vai ou não vai, se é ou não é. Eu acho que... Denegrir, esclarecer, criado mudo. Aí vai ficar abrindo. Não, aí sabe o que vai acontecer? Agora vamos fazer um corte, vamos esquecer tudo que a gente falou e vamos começar a discutir a semântica da palavra denegrir. Pode crer. Ó, Todo o denegrir, resto... esclarecer. Todo o resto esquece. Qual que é a outra? Todos esquecem. Mas, Jamile, tem um monte. Um monte. Então eu vou ajudar o Ricardo, né, para eu ficar na Berlinda com ele. Não vou deixá-lo, meu amigo, sozinho no dia 31, né? Olha só, a questão pegando todo o contexto que o Negão trouxe, é isso mesmo. Se eles não conseguem atingir com a mensagem positiva, de boa, né, sem quebrar os princípios e as regras, o que eles vão fazer? Começar a descredibilizar a palavra daquela pessoa para que ela fale, até mesmo fale ao público, porém, esse público fica com aquela orelha, aquela dúvida na orelha. Né? E aí, será que o que ele está falando é verdade? Porque eu ouvi na mídia X que não é. E aí, depois disso, qual é a consequência que eles tentam atrair, baseado nesse contexto que nós falamos aqui? É fazer o quê? Que tudo que as pessoas tentam dizer, que falam, que não agradam, é fake news. E aí eles começam a tirar não só das pessoas públicas, mas também das pessoas físicas, do coitado, como diz o Ricardo, da mulher negra. Mas o que, Ricardo, que tu fala? É a Dona Maria, que é preta, Maria. pobre, periférica e mãe solo. Isso, porque é isso que está acontecendo. Está tendo prisões aí a nível nacional nesse sentido. E qual é o objetivo disso? Calar, tirar a liberdade de expressão para que, a partir do ano de 2023, as pessoas começam a pensar duas vezes antes de falar. E aí, o que vai acontecer? A partir do ano... Alessandro, a partir do ano 2023, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ficar com medo de criticar o governo que vai ser o governo atual no ano de 2023. Será o que vai acontecer comigo se eu falar? E o pior de tudo é que nós estamos fechando o ano de 2022. Agora, notícia recente, que inclusive nós discutimos nos programas passados, da prisão de um índio. Sim. O índio, o que ele fez? Ele criticou, no vídeo que foi divulgado, um dos ministros do STF, que foi o ministro Alexandre de Moraes. Quem foi que aplicou a prisão do índio? O próprio ministro. Que não poderia ter feito isso. Deveria um outro magistrado analisar esse caso. Fora isso, nós estamos vendo, nesse final de ano, aí, nesse mês de dezembro, nós vimos várias vezes esse mesmo ministro dando várias mensagens de que os processos que estão chegando na mesa dele, ele vai atuar no sentido Y. Pode um juiz fazer isso? Não pode, porque ele tem que ser o quê? Imparcial. Ou seja, ele mesmo já está dizendo qual a sentença para cada processo que vai receber. Aí, se nós estamos fechando o ano de 2022 dessa maneira, imagina o que nós vamos ter para 2023. E olha que interessante. Vou pegar o fato do índio. Você quer que eu te jogue outro exemplo? Por favor. Da mídia? O Bolsonaro foi eleito como o cara que ia aplicar um golpe.
Isso. Ponto. Não, porque ele é o ditador. Fascista. Foi vendido como ditador, foi vendido como fascista. Primeiro ano não teve golpe, segundo ano não teve golpe, terceiro ano não teve golpe. Próximo da eleição, começaram a dizer que ele era covarde. E aí começaram a chegar nos apoiadores e falar: olha, Duda, você tá seguindo um covarde. Porque ele não tem coragem de dar o golpe. Ele não deu o golpe, sabe por quê? Porque ele é um covarde. Tudo que a esquerda queria era que o Bolsonaro era o aplicasse golpe. o golpe. Porque eles iam encher a boca pra falar: olha o golpista, olha o fascista. eu avisei. Mas eles não contavam com a honestidade do cara. Exatamente. Eles não contavam que eles iam eleger ele e ele não seria um fascista, torturador de mulheres, negros, pobres e homossexuais que eles disseram que ele seria. Eu tô esperando Aí ser mudaram a oprimida. narrativa pro covarde. Eu tô esperando ser oprimida pelo machismo do Bolsonaro até hoje. Pelo contrário, sempre fui muito bem recebida por toda a família Bolsonaro, sabe? Então, assim, a gente tem trocentos exemplos. O Agustin, a Carol Weller, são dois LGBTs famosíssimos que são totalmente abraçados. Eu não uso esses exemplos, eu gosto de usar o exemplo Brasil. Tipo assim, o que aconteceu? Brasil. Eu gosto de usar o exemplo Brasil. Cadê os O que negros e mudou? homossexuais o e que mulheres mudou? mortos na rua? Cadê? Mudou. Nada não, mudou. mas aí eles vão Ficou falar tudo igual. que é igual a pandemia. Quer dizer, morreu-se gente em todo mundo. Em todo mundo. Mas aí a culpa das mortes aqui no Brasil, 100% é do Bolsonaro. É que do quando mundo. eles falam que- E do mundo também. do mundo. Agora, sabe uma conta que eu acho muito engraçado? Que o Ciro Gomes caiu nessa conta e ele agora também tá fazendo essa conta, que é o seguinte. Ciro. Mas aqui tem 230 milhões de habitantes, que corresponde a, acho que é tipo 3% da população do mundo, mas nós temos 10% das mortes. Só que é o seguinte, você acredita mesmo que na China, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, morreu só 5 mil pessoas? Sim. Pois é. Então a conta não vai funcionar, porque se eu uso essa métrica de pegar toda a população do mundo, eu coloquei a China nessa conta. Só que a China colocou que tinha 5 mil pessoas só mortas. E a Coreia do Norte, não morreu ninguém. E eles colocaram também a população da América do Norte para fazer essa conta. Você Coreia não do pode Norte. fazer... Coreia do Norte. Coreia do Norte. Eu falei Coreia do Norte? Falou América do Norte. Não, Coreia do Norte. Coreia do Norte. Agora vamos fazer Coreia. esse corte e vamos falar assim, esquece tudo, porque ele falou sabe América nada do de Norte. Foi na Coreia, pô. Dá zero pra ele. E outra, olha que interessante também. Quando você faz essa conta, você não pode fazer a conta, primeiro, pegando a população do mundo. Por quê? Porque o mundo inteiro, a África, você não sabe quantas pessoas morreram, mas você tem a população inteira Mas da você tem África. que colocar todo mundo. Mas tem que colocar. Agora, como é que você faz? Você pega o índice de morte em tanto nos países que fizeram essa conta, então, Estados Unidos, a Inglaterra, a morte ela é em torno de 0,3%. 0,3% da população. Aplica 0,3% de 220 milhões. Vai dar as mortes que aconteceram. Então, não foi nem mais, nem menos do que a média do que foi constatado que era a mortalidade desse vírus. Mas é que nem A quando mortalidade desse vírus era de 0,3%. Sim. Simples assim. Mas é que nem quando falam que Bolsonaro, da questão dos transexuais, por exemplo. Não, porque o Brasil é um dos países que mais mata transexuais no mundo. Primeiro, que o Brasil sempre vai ser um dos países mais no mundo. Pra tudo, porque o Brasil é um dos maiores países do mundo. Então, óbvio. Aí eles tacam essa do transexual, travesti, enfim. É o país que mais matou o trans no mundo. Aí você vai ver um número ínfimo, é tipo 60 pessoas, sendo que morrem 60 mil por ano. E, mesmo assim, depois que o Bolsonaro assumiu, o número de mortes de transexuais e travestis diminuiu. Mas ainda assim, eles querem tacar a peixe em cima dele. Não, porque o Brasil é o que mais é mata. feito em cima da proporção. Só que O depois certo que ele da conta é entrou, pela proporção. sim, depois que ele entrou, o número de mortes diminuiu. O número de mortes de negros diminuiu, o número de mortes de mulheres diminuiu, o número de mortes de transexuais diminuiu, porque ele focou em diminuir a violência num geral pro Brasil inteiro. Mas as pessoas, elas não querem ver. Elas não querem daqui ver. pra frente a conta será feita por proporção, Tudo que é o certinho, certo. E se você falar agora vai alguma mudar. coisa, você vai ser negacionista. Não, claro. Se você vai quiser ser usar o método negacionista. deles, você vai ser negacionista. Mas olha que interessante. A gente falou, né, da pandemia, falamos aí de como a mídia tomou um partido. Agora, o ponto da virada, nós concordamos que foi do Daniel Silveira. Porque se o Congresso tivesse falado, não, peraí, quem julga... É a gente. Quem julga um deputado é a Câmara dos Deputados. Foi ali que começou a... Aí eles deixaram, não, pode julgar. Aí acabou. Porque era o deputado que eu não gostava. Exatamente. Ah, eu não Era o gosto cara que desse incomodava, era o cara que incomodava. Aí a turma dele
foi traído. Essa aqui é a real. O Daniel Silveira foi traído. E outra, eu tava falando do índio, né? Eu tava falando do índio, eu não sei o que aconteceu, a gente abriu uma janela. Agora existem índios de primeira e segunda classe. Sim. Antes eram só índios. Eram povos originários. Agora, como índio, Agora esse tem castas. índio... Agora é um índio golpista de fato. bolsonarista. Não, mas ele não é um índio, ele é um índio de festa junina. Porque agora... É que nem padre, lembra do padre de festa junina? Mas estamos tirando barato exatamente disso. Ou seja... agora existem índios de primeira e segunda classe. Isso me dá muito medo. E é muito triste. Você não percebe que isso é um preconceito? Todos os índios são iguais, mas alguns índios são mais índios que outros. Ele se esforçou, ele acabou sendo um líder, aí por causa disso ele não é considerado índio. Não, e é mais engraçado que puxaram a capivara tem que ser dele... uma pessoa burra, e outra. Ele teve um problema lá com drogas. Então, peraí, o Renan Calheiros não teve nenhum problema com processos? Né? Nada? Zero? Pois é. O Lula não teve problema com o processo? Como é que é? Esses caras não tiveram? É seletivo, né? Então, quer dizer, então quando uma pessoa tem algum tipo de problema, essa pessoa tem que ser exposta e mesmo se ela pagar ela tem que ser totalmente descredibilizada. Pro resto da vida, ela vai ter que ser uma pessoa de segunda classe. Isso me dá muito medo, sabe por quê? Você quer ver uma outra coisa que eles estão fazendo muito também, e isso aconteceu até recentemente, é o seguinte. Por exemplo, sei lá, eu vou lá e dou uma opinião. Aí alguém não concorda com a opinião do Alessandro. Aí vão puxar a capivara do Alessandro. Aí, sei lá, eu nunca tive problemas com drogas, mas vamos supor que no meu passado eu tivesse problemas com drogas. Aí o cara vai lá e vai apontar o dedo. Não, porque você não sei isso, não sei aquilo, aí bota a droga no meio. Aí depois vem o pessoal e fala, não, mas não pode falar assim, porque não sei o quê, porque isso daí é uma doença e tal. Aí num determinado ponto você até pensa, pô, tem razão, né, mano? Vamos só falar do que o cara falou. Aí você pega um cara que tá do lado direito, acha uma foto do camarada lá com 3 carreiras de coca, entendeu? E começa a descer a lenha no cara, não pelas coisas que ele fala, e sim porque ele já teve no passado ele fez alguma coisa. Problema com drogas também. É isso. Mas aí ele é o drogado, aí ele é o nóia, aí você fala, porra, cara, mas você acabou de falar que o seu influenciador que você gosta... Ninguém pode falar que ele tá metendo o nariz onde não é chamado. Mas o outro, você tá fazendo piada com... Exato, e o problema disso daí é que você começa de novo, né, a dividir a população em pessoas de segunda classe. Sim. Onde se foi feito isso? Na Alemanha nazista. Exatamente. Porque os judeus não eram considerados cidadãos de primeira classe. Você desumaniza o seu adversário para justificar qualquer absurdo feito contra ele. Então é tipo assim, não, tem um índio. Não, mas não pode ser qualquer índio. É igual o gay. Ah, não, o gay. Aí aparece um Agostinho Fernandes. Ele não é gay direito, ele traiu o movimento. Ele não pode ser considerado gay. Eles falam que ele foi expulso do Vale. Ele é amigo da Michelle. Quer ver um exemplo da casa? Por exemplo, quando tinha aqui o... A vereadora Jessicão. Sim. A Jessicão. Que ela fala, como é que é? Não é sou patona raiz. Antiga. Ela se coloca, ela fala assim, sou sapato. Você conhece a Jessicão? Se não conhece, começa assim. Você de casa, começa... Vereadora Jessicão. Ela fala figura. assim, ó, ela se diz, palavras dela, porque senão alguém vai falar assim, Ricardo Ventura não pode mais falar sapatão. Elas falam, eu sou sapatão Palavras raiz. Ele é o negão. Você não consegue nem chamar ele de negão? O cara não pode se auto-intitular negão. E você fica com aquela coisa. Que loucura é essa? Você fica com medo de vir alguém com uma arma na sua cabeça. Não porque chame o ele de negão. ele tinha que ser de esquerda. E tinha que ser vitimista. Tinha que ficar Ele não reclamando. podia ser negão, tinha que ser preto. Não podia ganhar dinheiro. Eu já não gosto do preto, eu prefiro... Ele não podia ser empreendedor. Como assim o negão empreendedor? Como assim o negão errado. empreendedor? Tá errado. Tá errado. Você entendeu? Gente, de novo. Teve aquela jornalista que disse que isso era síndrome de Estocolmo, não teve? Falou na cara da Jessicão que isso era síndrome de Estocolmo. Eu postei esses dias um... Que assim, eu era da sucata, eu tinha um ferro velho, depois eu virei comentarista de política e tal, por causa dos vídeos que eu gravava no ferro velho. E uma parte, Dando e opinião. até hoje ele não pode. Não, por quê? Não, negão, mas você andava de regata na Kombi velha pegando sucata. Ele não pode evoluir, ele não pode estudar, ele não pode virar um comentário da polícia. Não. Você nasceu dentro da sucata, vai morrer na sucata. Mas isso é a mentalidade brasileira. A Fala aí, mentalidade negão, brasileira é essa. fala do boleto. Se ele tiver na cota, pode. E eu recentemente, eu postei uma foto de uma... Que assim, eu tô fora da sucata, mas ao mesmo tempo eu não tô. Porque sempre tem aquele cliente que oportunidades aparecem. As oportunidades aparecem. E a gente, da sucata, a gente faz dinheiro diariamente.
Entendeu? Você tá aí todo a pimpão porque você compra ações, eu te garanto que nosso lucro é maior. Entendeu? O nosso lucro em ferro, papelão e o que você acha que é lixo... Mas relata aí, legal. Fala aí, o que o cara falou antes. Aí o cara escreveu num comentário, logo que acabou a eleição e tal, o cara escreveu num comentário de um vídeo meu assim, agora que o bolsolixo saiu, você vai ter que voltar para aquela Kombi velha para pegar sucata. Aí eu tirei uma foto que assim, eu comprei uns negócios esses dias aí. Tu é comissário? Como é? Cargo Faz parte de um cargo comissionado, por acaso? Não, né? Pois é. Nada. Aí, tipo, não, e ele falou isso pra me depreciar. É. Só que assim, eu sustentei a minha família nessa mesma Kombi velha, com a camiseta rasgada, tanto que eu até falei pra Duda antes de começar. Eu falei, Duda, eu não ando de camisa na rua. Isso aqui é só na Jovem Pan, camisa e calça aqui, ó, que você tá me vendo de calça. Isso é o uniforme da Jovem Pan. Na rua eu ando de camiseta regata e bermuda. É o meu uniforme, é como eu sustentei minha família, eu e a Cleide, por muito tempo. E aí eu postei uma foto de uma venda que eu fui fazer de material fino, a latinha, cobre e tal, alumínio, é o material mais precioso, vamos dizer assim, da sucata, de R$1,700. Aí eu ainda escrevi assim, ó, falei, ó, quanto será que esse anti-horário ganha, né? Porque isso aqui eu fiz em uma venda. Numa venda. Uma venda. E eu tô fora da sucata, eu não sou o cara que tem ferro velho hoje em Mas dia. isso, amigo, isso eu só faz aproveito parte. as oportunidades. Isso faz parte de uma mentalidade que a esquerda implantou aqui no Brasil, que você progredir, você ter o dinheiro, você errado. ser o burguês safado, é errado. Não, você então, tem não, que bater no ser peito. burguês é safado. Ser burguês Essa é a é liga... safado. Ou seja, quando o negão começa a sair do esquema de acordar lá 4 horas da manhã, pegar trem... aí e tá errado. Aí Tá errado. ganhar lá o salário e ficar lá, tipo, porra, eu quero um dissídio e ficar brigando. Então, quando ele tá brigando pelo dissídio, enquanto ele tá brigando pelo aumentozinho lá de 5%, aí, beleza. Quando ele sai Agora, da mediocridade... Quando ele sai desse meio e fala assim, opa, peraí, eu posso ganhar mais dinheiro, eu posso evoluir, eu posso aprender, eu posso estudar, eu posso ter outras habilidades, eu posso me aculturar. Eu tenho uma inveja desse homem, porque esse homem toca cavaquinho, toca teclado. Ele é multitasking. Toca violão. Ele é multitasking. Ele conserta a máquina de lavar, ele monta estante. Aí não pode, por quê? Porque ele vai sair dessa roda, que a gente fala que é a roda dos, dos ratos. Dos ratos. A roda dos ratos. Porque Porque essa pra esquerda roda... é muito bom Não, que a mas pessoa... Claro, porque A você precisa de um questão toda pai mora- para brigar pelo dissídio. Exatamente. manipular. A questão toda mora que ele fez tudo isso que você falou, ele e outros grandes exemplos, por conta própria. Sim. Entendeu? Sem depender Por de conta Estado, própria. sem- Sem depender de nada. Porque se ele tivesse conquistado alguma coisa com cota, com programa do governo, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, aí tudo bem. Ele deu uma evoluidinha. Mas não, o cara foi lá, brigou, lutou, acordou Aprendeu. de madrugada, aprendeu, olhou pro mercado e falou assim, tem oportunidade aí, vou fazer minha grana. Aí não pode. Bendito capitalismo, Aí vamos não esquentar pode. o E mercado. agora me deu um insight. E se ele, de repente, fala, porra, tô de saco cheio de ganhar R$1.700, vou começar a traficar. Porra, Não, vou na hora fazer, eu viro vou fazer um Na simulacro. hora eu viro empreendedor. Não, vou fazer um simulacro e vou desapertar um negócio ali. Aí sabe o que vai acontecer? Ele é vítima da sociedade. Sim. Ou seja, ele não, cara, Não, ele aí tem que depende. manter aqui. Aí depende. Se doente, eu alguma for doença que vão roubar, colocar. se eu for roubar, aí eu sou vítima dessa sociedade Isso. capitalista que não coloca as pessoas em pé de igualdade. Sim. E não coloca mesmo, mas isso, o nome disso é vida, não é sociedade capitalista. Isso chama vida. Aqui na nossa mesa a gente não tá em pé de igualdade. Você na nossa percebe que mesa a você gente não sai tá. disso daí e é como se você não fosse mais humilde. Por Isso, exemplo, isso. tu tinha um estilo de vida. Agora ele é só um tal. burguês Aí, safado quando que você explora cresceu, empregados. por você ter uma visão empreendedora e você começou a traçar um certo caminho onde te trouxe um pouco mais de recurso, aí não, você não é mais humilde. Não. Ou seja, você tem que ficar sempre estancado naquela posição e pronto, acabou-se. Ah, E olha, não, e se eu começar a traficar, aí eles vão falar que, na verdade, isso é um comércio e que Sim. deveria se legalizar para que aquilo eu pudesse pagar imposto. Como disse a Anitta, pra pagar. Pô, paizão, libera aí pra cobrar imposto, paizão. Não, mas olha que Eu interessante. não sei o que é pior, Não, se ela quer a liberação ou se ela quer pra Cara, pagar mais imposto. Eu não sei Cara, qual parte de é novo, pior. é tipo assim, a Duda falou uma coisa. e ele Não, peraí não- que eu vou te chamar agora. A Duda falou uma coisa interessante aqui, que eu não tinha captado vossa ideia. E não é nem vitimismo, e não é ficar, sei lá, criando uma narrativa. Mas vamos lá. Jamir, onde você nasceu?
Ah, no Acre. Ah, no Acre. Existe o Acre? Essa é a piada, né? Claro. Que agora Vocês têm vão cortar. dinossauro lá? Que agora vão cortar e vão assim, é xenófobo. Pronto, saíram do negão, Não, agora vieram pra É claro, é isso aí. Mas vamos lá. Aí o acriano, sabe o que tem que ser? Tem que ser o estereótipo, tem que ser esquecido. É. Você entendeu? Ela tinha que, sabe, ter tido 12 filhos, entendeu? Sim. Pra quê? Pra ficar correndo atrás do auxílio de 150 conto mais ou menos. Aí a Jamile, que morou numa casa de um cômodo só, com chão batido, ela falou, porra, eu não quero esse negócio pra mim. Porra, né, acho que a mãe ou a tia, não sei, falou assim, se a gente não sair daqui, meu irmão vai morrer, não é um negócio assim? É, a minha mãe. Aí, tipo, ela estuda, vira advogada, aí ela vira o quê? O malvadão da classe média. Sim, é. Ah, a Jamile é a malvadona da classe média. Ela esquece as origens. Sabe o que eu não gosto muito de falar da minha vida em si, mas é bom. Puxando aqui o gancho do que o Negão trouxe, teve um debate no mês passado, porque recebemos a seguinte mensagem assim, poxa, mas você cobra para fazer uma consulta, como assim? Né? Ou seja, existe a Defensoria Pública para isso. Outro fato, existe o Código de Ética da Advocacia que você tem que cobrar. E detalhe, é meu trabalho que eu sustento, que eu pago as minhas contas e assim. E aí, detalhe, a pessoa não percebe que você, como eu, assim como a grande maioria da população brasileira, tem que trabalhar durante o dia inteiro. Se quiser fazer uma faculdade, assim como eu, né, a maioria da população brasileira tem que fazer à noite, então sai do trabalho já correndo, porque não dá tempo de ir em casa, vai correndo para a faculdade, chega na faculdade, assim como eu, tinha que pegar 2 ônibus para retornar para casa, então chegava em torno de quase meia-noite. E aí, se quisesse desenvolver, tinha que estudar para a faculdade, então para isso tinha que acordar mais cedo, que no meu caso era 4 horas da manhã. É tanto que eu passei na UAB antes de se formar. Então, no 7º período, na época, dava para passar, né? Hoje não, existe um limite. Parece que dava tipo a puxar para fazer hoje parece que tem que, para poder prestar a OAB, tem que fazer no 9º período. Na minha época, eu consegui passar no 7º ainda, né? Então, por quê? Porque eu acordava às 4 horas da manhã, porque eu tinha meu filho, eu pensava assim, eu digo, não, calma lá, vou me matar logo de estudar e trabalhar, porque aí quando eu me formar, eu já vou ter um emprego garantido. Já vou ficar livre. E aí eu vou conseguir dar mais atenção pro meu filho. Eu pensava dessa forma, sempre no meu filho em primeiro lugar. Mas era dessa forma. Aí depois que você pega o seu dinheirinho, porque você está trabalhando, mas tem que se especializar. Aí você tem que pagar uma outra para fazer uma pós-graduação, para você se especializar, mestrado, doutorado, para você se destacar, para você ser líder naquele assunto, naquele tema. Aí você não pode cobrar, porque você não vai ser mais o quê? Humilde. Porque para a esquerda, esse seu processo é o processo de metamorfose da pessoa boa pro burguês safado. Isso que a Jamile está falando acontecia comigo, que quando eu trabalhava só com a sucata, eu tinha um quadro chamado Pérolas da Sucata, aonde eu basicamente leiloava, né, porque eu fazia um vídeo, às vezes uma live, daquelas coisas mais legais assim que apareceram na sucata. E eu vendia por pouco menos do que o preço normal da coisa. Eu não vendia nem no preço igual, menos porque eu queria vender logo. Tinha muita gente que falava assim, mas isso aí você ganhou. Aí eu falei, não, eu não ganhei. Não, mas como não? Eu falei, lógico que não. Eu tenho que ter o conhecimento, eu tinha os clientes. Tinha às vezes que eu chegava eu passava para pegar numa rua, reciclagem, e, sei lá, morria o marido. Eu sempre conto pra você, né, Ricardo, essa história. Morria o marido e era comum a esposa chegar e falar assim, ó, Alessandro, infelizmente o seu fulano de tal morreu, mas é o seguinte, ele... Tá vendo essa garagem aqui, ó, que ele tinha essas bandas de bagunça dele? Eu vou ali, quando eu voltar, eu quero isso aqui vazio. E te pagava ainda. E me pagava. É tipo assim, ó, quanto que é o carreto, negão? Você tira isso aqui. Aí o negão vai, 400 pau. Tá bom, vai, se livra. Só que dentro daquilo ali, tinham coisas que ele falava assim, porra, um jogo de xadrez de cobre, jogo né? de xadrez de bronze. De bronze. Pô, quanto é que vale um negócio desse? Sei lá, R$1.000. Coleção de selo, coleção de moeda antiga. É isso aí. Oportunidades. Sim, várias acontece. Histórias como a da Brinquedo, Jamile, com caixa e tudo mais. Essas histórias não interessam pro... Claro que não Não, interessa. você virou um burguês classe média, Malvadão. capitalista, horroroso, Por quê? inimigo. Porque você aprendeu a ganhar dinheiro. Eu sempre falo, o esquerdista deixa de ser esquerdista quando ele aprende a ganhar dinheiro. Sim. Quando ele aprende a ganhar dinheiro, ele fala assim, mas espera aí.
Agora Aí que eu- depende, se ele ainda Aí- estiver ganhando pelo Estado, ele continua. Não, ganhar dinheiro por si, tipo isso é. assim, fazendo, Trabalho. criando riqueza, Isso, Correndo atrás do correndo seu. atrás. Aí já começa, opa, peraí, então não. Então, como assim? Tem que pagar em 27,5%? Mas é por Imposto? isso que aquela... Como é que é esse negócio aí? É. E aí começa a se questionar. Por Aí quê? quer te contratar no PJ. Exato. Aí quer te contratar no PJ pra pagar Tem uma menos frase, imposto. amigo, que ela Não, fala assim... Ó, eu quero pegar a Duda pra ela falar essa frase. A Duda também. Dá close na Duda aqui. Olha pra essa criatura. Essa criatura Quanta meiguice. é típica da moçada que é contra tudo, é contra os pais. E o que mais essa menina fala é impressionante. Ai, eu preciso voltar porque minha mãe tá preocupada. Ai, porque minha mãe não vai deixar eu ir em tal lugar. Sabe? Então, quer dizer, não existe mais isso. Então, quando acontece uma coisa dessa que respeita o pai, a mãe, respeita os bons costumes, a ética. Ouve os né? mais velhos. Ouve os mais velhos. Ouve os mais velhos. Aí, não, de novo, caiu pro sistema conservador. É. Nossa, tá... É a fascistinha. É a fascistinha. E é engraçado que o fascistinha é justamente o quê? O Estado gordo, o Estado cheio de estatal. Tudo dentro do Exatamente. Estado, nada fora do Estado. Onde é o Estado patriarcal, onde o grande tutor vai tomar conta da sua vida. Onde a direita pensa assim, onde o Bolsonaro pensava assim. Pelo contrário, vendendo as estatais, deixando que você, diminuindo os impostos, justamente para você controlar o seu dinheiro. Tendo mais arrecadação. E tendo mais arrecadação. Que foi o que Então, é como Guedes disse a provou. Duda, nesta mesa você tem vários exemplos de o quanto o Brasil é plural. Sim. E não é servicente, entendeu? De servicente? Subserviente. Subserviente. Eu sempre me atrapalho com as palavras. Eu tô que nem aquela menininha. Vamos falar palavras difíceis. É que ele tá o cara das Roma palavras quer ser difíceis. vereador. Fala de novo a palavra aqui, ó. Subserviente. Subserviente. Você sabe que eu tenho um problema seríssimo de trocar letras, palavras Não, e não, sons. mas sabe por que eu sei Preso tanto e essa queijo palavra? Sabe por que eu sei tanto Duda, essa palavra? conta- Por causa do Lula. Ele gosta de pessoas subservientes. Subservientes. Pra terminar esse bloco, conta aí isso que você ia contar sobre essa loucura, o como eles têm uma ótica distorcida da realidade. Sim. Em um minuto. Uma vez eu vi uma frase, agora eu não vou me lembrar de quem é, mas se procurar na internet vai achar, que o melhor auxílio que o Estado pode dar para uma pessoa é um emprego. Né? Dizem Pra- que é Margaret Thatcher. Sim, para você dignificar a pessoa. Você dá a chance daquela pessoa conseguir avançar na vida dela por conta própria, sem depender de ninguém, sabe? Então, é muito triste você ver como a esquerda trata pessoas que conseguem sair de uma situação que é difícil, depender de trocentos ônibus por dia para ter um trabalho que não Isso. paga bem. Essa pessoa se torna um empreendedor, ela vira um capitalista sem vergonha, ela vira um porco capitalista que está explorando o proletariado, né? E isso não só com questões de emprego, isso com questões de tudo. Quando você escapa da senzala ideológica, quando você é uma mulher e você não é feminista, é síndrome de Estocolmo. Quando você é um negro que não é do movimento negro, é síndrome de Estocolmo. Quando você é um gay que não é militante, é síndrome de Estocolmo. Infelizmente, eles não reconhecem as pessoas que saem da prisão mental que eles criaram.